Você já disse sim para algo que queria dizer não? Já deu desconto porque ficou com culpa de cobrar o valor certo? Já usou o dinheiro do negócio para resolver uma demanda da sua casa e depois pensou: depois eu vejo isso? Já comprou alguma coisa para compensar uma ausência, algum cansaço, alguma culpa? Já sentiu que pensar em você era egoísmo? Então, talvez a culpa esteja participando das suas decisões financeiras mais do que você imagina. E eu preciso te dizer uma coisa: dinheiro decidido por culpa quase sempre cobra um preço alto demais. Pode cobrar no caixa, pode cobrar na sua rotina, pode cobrar na sua paz, até no seu negócio. Pode cobrar na sensação de segurança porque a culpa parece um cuidado, mas só no começo, porque na maioria das vezes ela vira desorganização. Eu sou Maria Helena, psicóloga, empreendedora, e este canal é para mulheres, mães e empreendedoras que vivem o caos emocional e financeiro e querem retomar o controle da própria vida e do próprio negócio com mais consciência, estrutura e segurança. Aqui a gente fala de dinheiro olhando para o comportamento, porque dinheiro não é só número. Dinheiro também é emoção, é decisão, é limite, medo, culpa e responsabilidade. E muitas mulheres não estão financeiramente confusas apenas porque não sabem fazer conta. Elas estão confusas porque decidem carregadas de emoção. E uma das emoções mais fortes na vida financeira de muitas mulheres é a culpa. Culpa por cobrar, culpa por descansar, por investir em si, por dizer não, até por separar dinheiro para elas. Pois é, culpa até por não conseguir dar tudo para todo mundo. E quando a culpa vira uma bússola, a vida financeira perde a direção. E talvez você se reconheça nisso. Você pensa em aumentar seu preço, mas sente culpa. Pensa em cobrar uma cliente atrasada e sente culpa. Pensa em separar uma retirada só para você, mas sente culpa. Pensa em dizer para sua família que o dinheiro do negócio não pode pagar tudo e sente culpa. Pensa em não comprar algo para os filhos naquele momento, mas sente culpa. Pensa em cuidar de você e sente culpa. Pensa em colocar limite em um cliente, mas sente culpa. E para aliviar essa culpa, você decide. Você dá desconto, você diz sim, você compra, você cede, você adia uma cobrança, você usa o dinheiro que não deveria, aceita uma condição ruim, resolve a urgência dos outros e depois fica com um peso. Peso no dinheiro, peso na cabeça, peso no corpo, peso no negócio. Porque a culpa alivia na hora em que você cede, mas ela continua a deixar uma conta para depois. Agora, eu vou ser muito honesta com você. Nem toda decisão que parece cuidado é cuidado. Às vezes é a culpa. E culpa não é uma boa gestora financeira. A culpa, ela não olha o caixa e ela não calcula o custo. A culpa não pensa em sustentabilidade. A culpa também não separa o CPF do CNPJ. E o pior, ela não define a sua retirada. A culpa, ela não protege o seu negócio. Ela só quer aliviar o desconforto daquele momento. Você dá desconto para não se sentir ruim, mas depois percebe que aquele valor não sustentava a sua entrega. Você usa o dinheiro da empresa na casa para não se sentir culpada, mas depois o negócio fica descoberto. Você compra algo para compensar sua ausência, mas depois o cartão pesa. Você diz sim para um cliente que não deveria aceitar, mas depois você paga com estresse, com atraso, com irritação, com exaustão. Você evita cobrar para não parecer chata, mas depois sente raiva, ansiedade e insegurança. Percebe?
A culpa, ela pede um alívio imediato, mas a estrutura, ela pede uma decisão madura. E você, enquanto mulher empreendedora, precisa começar a diferenciar uma coisa da outra. A culpa, ela bagunça toda a sua vida financeira, porque ela muda o critério de decisão. Em vez de você perguntar: "Isso faz sentido para minha vida, para o meu dinheiro e para o meu negócio?", você pergunta, mesmo sem perceber: "Como eu faço para não me sentir culpada agora?". E a decisão muda. Você não decide pelo que sustenta, você decide pelo que alivia. Você acaba não decidindo pelo que é justo, você acaba decidindo para evitar conflito. Não decide pelo que protege o seu negócio, você decide pelo que impede alguém de se frustrar com você. Não decide pelo que cabe no orçamento, decide pelo que diminui a sensação de estar falhando. A culpa faz isso mesmo, ela faz você tratar desconforto como um perigo. Mas nem todo desconforto é sinal de que você está errada. Às vezes o desconforto, ele aparece justamente porque você está começando a colocar limite. Cobrar pode ser desconfortável, mas não significa que é errado. Dizer não também não significa que é injusto. E separar o dinheiro para você não significa que é egoísmo. Proteger o caixa do negócio pode ser desconfortável, sim, mas não significa que você está abandonando a sua família. A culpa confunde tudo, percebe? E uma mulher que decide pela culpa, ela começa a se abandonar de forma muito educada. E a virada de consciência começa quando você entende isso. Sentir culpa não significa que você precisa obedecer à culpa. Você pode sentir culpa e ainda assim cobrar. Você pode sentir culpa e ainda assim dizer não. Sentir culpa e ainda assim proteger o dinheiro do seu negócio. Porque a maturidade financeira não é ausência de emoção, é não deixar a emoção decidir sozinha. E isso é muito importante, porque talvez você esteja esperando parar de sentir culpa para tomar decisões melhores. Mas talvez a culpa nunca e não some antes da sua decisão. Talvez você precise decidir melhor mesmo quando a culpa estiver presente, mas decidir com cuidado, com responsabilidade e com clareza, mas sem entregar o controle para ela, porque a culpa ela pode aparecer, mas ela não precisa ocupar a cadeira de gestora da sua vida financeira. E aí você se pergunta: então como começar a perceber quando a culpa está comandando o seu dinheiro, o meu dinheiro? Eu quero te mostrar 3 sinais. Primeiro sinal, você decide para não decepcionar alguém. Essa é a número 1. Você aceita condição ruim, você dá desconto, você diz sim, você compra algo, você assume uma conta, não porque faz sentido, mas porque não quer que o outro se frustre. Um segundo sinal, você evita conversas financeiras importantes. Sim, falar de dinheiro ainda é um tabu. Aí você evita cobrar, você evita falar de dinheiro com a família, você evita explicar limites, evita dizer que o dinheiro do negócio não pode ser usado para tudo. E evita rever alguns combinados, porque conversar pode gerar desconforto. E a culpa te faz fugir desse desconforto. Terceiro sinal, você usa o dinheiro para compensar emoções. Sim, você compra porque você se sente ausente. Você paga algo porque você se sente em dívida. Você dá algo porque sente que não está sendo suficiente. Você cede porque não quer parecer egoísta. E depois você percebe que aquela decisão não foi assertiva, não cabia naquele momento. Esses 3 sinais mostram que talvez a culpa esteja tomando decisões que deveriam ser suas. E aí eu quero trazer para você uma reflexão. Vamos imaginar uma situação simples, mas real.
Uma cliente, ela traz o pagamento. Você sabe que precisa cobrar. E tem aquela velha frase: o combinado não sai caro. E o combinado era claro. O serviço foi entregue, o valor também devido. Mas, na hora de você mandar a mensagem, vem uma culpa. Será que ela vai achar ruim? Será que eu vou parecer chata? Será que eu estou pressionando? E se ela não comprar mais comigo? Aí você espera. Passa um dia, passa 2, passa uma semana. Enquanto isso, o seu caixa vai ficando apertado. Aí você usa outro dinheiro para cobrir alguns compromissos. Isso te deixa ansiosa. Aí você começa a sentir raiva do cliente. Mas, na verdade, parte do problema é que você não sustentou a cobrança. E não por falta de direito, mas por culpa. Agora veja uma outra situação. Vamos imaginar um outro cenário. Entra dinheiro no seu negócio. A sua casa está com uma demanda. Você sente culpa de dizer que aquele dinheiro não pode ser usado. Então você pega, paga, resolve. Na hora se sentiu aliviada. Depois vai faltar para o seu negócio. Aí você se sente insegura. E o ciclo continua. A culpa pareceu resolver, mas ela só empurrou o problema para um outro lugar. E aí você fica repetindo ciclos. Por isso que nessa semana eu quero que você observe as suas decisões financeiras com uma pergunta simples: essa decisão nasce da clareza ou nasce da culpa? Antes de você dar um desconto, comece a perguntar: isso faz sentido ou estou com medo de parecer cara? Antes de você comprar algo, pergunte: isso é realmente necessário ou estou compensando alguma emoção? Antes de usar o dinheiro do seu negócio na sua casa, pergunte: isso é uma retirada consciente ou eu estou cedendo à culpa? Depois, escolha uma decisão pequena para sustentar sem obedecer à culpa. E aí pode ser cobrar alguém, pode ser dizer um não, não comprar, separar um valor, conversar com a sua família sobre dinheiro, manter um preço. Uma decisão, só uma, mas sustente, porque você não precisa vencer todos os padrões em uma semana, mas você precisa começar a parar de obedecer a todos esses padrões. Agora eu preciso falar com a mulher que sente culpa toda vez que pensa em si. E se você se reconhece, coloca aqui no comentário o que faz você sentir culpa. Porque você não é egoísta por querer segurança. Você não é ruim por cobrar pelo seu trabalho. E você também não é menos mãe por colocar um limite financeiro. E muito menos não é fria por proteger o caixa do seu negócio. O que você não pode é continuar confundindo culpa com amor. Culpa não é amor. Culpa não é responsabilidade. E culpa também não é cuidado. Muitas vezes, culpa é só o medo de frustrar alguém. E se você organiza sua vida financeira para nunca frustrar ninguém, provavelmente vai continuar frustrando a pessoa mais importante, você mesma. E pagando conta disso depois, tá? No dinheiro, na sua rotina, no negócio, no corpo, na sua paz. Então, da próxima vez que a culpa aparecer, não entregue sua decisão automaticamente para ela. Pare, olhe, pergunte, decida com maturidade, porque sentir culpa não é o problema. O problema é você deixar a culpa dirigir a sua vida financeira. Então, guarda isso. A culpa pode parecer, mas ela não precisa decidir por você. O dinheiro decidido pela culpa, ele costuma virar desorganização. E uma mulher que quer sustentar a vida, dinheiro e negócio, ela precisa aprender a decidir com mais clareza, mesmo quando houver e sentir desconforto. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui nós falamos sobre dinheiro, comportamento, rotina e decisões para mulheres que querem parar de viver no improviso. E escreve aqui nos comentários: eu não vou deixar a culpa decidir por mim.
mas escreve com verdade, tá? Porque talvez seja uma das decisões mais importantes da sua vida financeira. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre 3 sinais que o seu negócio virou um peso emocional e o que fazer com isso.